Deus. Vamos lá, e como é louvar o nosso Deus. Vamos lá, como é louvar o nosso Deus. Vamos lá, como é louvar. Graças a Deus. Iniciando o nosso programa TV Circuito Jovem. Valeu. Vamos sentar rapidinho, certo? Muito bem, nós estamos aqui com a programação show de bola. Nós estamos aqui com o Ministério. Tá aqui todo mundo junto, a galera de Teixeira, a galera de Gatiane, a galera da Frutos da Aliança. Vamos lá, vamos apresentar aqui, né? Vamos apresentar? Galera, é o seguinte, olha, nós vamos filmar olhando para as câmeras, beleza? Então, chique, hein? É, chique demais. Vou apresentar aqui, começando aonde? Vamos começar aqui do nosso primeiro violão aqui, vai lá. Nosso amigo Sebastião Júnior! Agora eu quero apresentar. Toca a pisadinha, vai! O nosso amigo Adivana! Agora eu apresentar aqui para vocês o nosso baixista Bruno Bicho, o famoso Batata! Agora é o seguinte, nós vamos apresentar aqui o nosso amigo. Agora tem que fazer um negócio bem. Beleza? O nosso amigo, professor de Muay Thai, Karatê, tudo mais, é o nosso grande Amarildo! Ao vivo, viu, galera? Ao vivo. Hã? De novo? Hernando da Frutos da Aliança. Boa noite, gente. Vamos começar aqui, né? Nós vamos ter alguns entrevistados mais do que legal. Mas eu vou começar aqui fazendo logo uma perguntinha para Hernando. E aí, Hernando, como que está esse acampamento de Circuito Jovem, esses 2 dias, indo para o 3º dia, nesse grande momento de avivamento, de louvor com essa galera aí? Antes de tudo, radicalidade por Jesus! Então está sendo muito bom, graças a Deus. Um encontro que tem arrastado milhões de jovens, né? Em toda a diocese, graças a Deus, profetizando, né, irmão? E assim, o coração de cada um de nós se alegra ao participar desse encontro, Circuito Jovem. Muito obrigado. Nós somos ao vivo aqui, viu, galera? Ao vivo. E o coração de cada um de nós se alegra ao participar deste encontro, né? Hoje vivendo o 2º dia desse Circuito Jovem. Amanhã nós estenderemos com uma programação melhor. E graças a Deus, Deus tem nos sustentado, porque só resistirão os fortes. Só os fortes chegarão. E agora vamos lá chamar agora aqui. Eu quero aquele negocinho. Isso, olha que legal. Vai lá. É o seguinte, quero convidar aqui dois camaradas mais que especiais. Vamos lá? Quero convidar aqui o nosso futuro padre, o nosso querido seminarista Evandro. Vamos deixar o nosso querido. Seja bem-vindo, meu jovem. Deus abençoe. Pode sentar ali. E agora eu quero convidar também aqui
Nós que já tivemos assim bastantes experiências legais hoje, foi ou não foi? E aí é o seguinte, nós vamos ouvir um pouquinho mais do testemunho do nosso irmão, hoje aqui. Quero convidar aqui no nosso palco o grande Osley Ribeiro! E aí é o seguinte, para que o nosso programa fique bem legal, nós vamos assim, ter dois Fala Jovem. O que o Fala Jovem? O Fala Jovem é o seguinte, não tem aquela pergunta do amigo que você queria fazer assim, eu tenho um amigo que queria saber isso, certo? Aí é o seguinte, ó, quando eu falo assim, agora é a hora do Fala Jovem, nós temos os dois grandes amigos ali, ó, Dudu e Jean-Pierre! Muito bem! Pra gente aí. Boa noite, galera. Boa noite! Meu nome é Osley Ribeiro, sou da cidade de Capela do Alto, diocese de Itapetininga, estado de São Paulo. Amém? Amém! Salve Maria! Salve Maria! Sou o seminarista Emanuel, da cidade mais bonita da diocese, Itamaraju. Tenho 19 anos, cursando o segundo ano de filosofia. Muito bem. É o seguinte. Então, nós vamos começar com os nossos irmãos, vamos conversar, bater um papo, certo? E nós vamos conversar primeiro com o Emanuel. O Emanuel tá meio ali sem saber o que eu vou perguntar para ele. Mas fica tranquilo, certo? É o seguinte, eu acredito que aqui, no nosso meio, deve ter algum jovem que tem aquela dúvida, bate aquele questionamento, o que Deus quer da minha vida? É ou não é? Então, e é o seguinte, Emanuel, eu queria que você partilhasse um pouquinho como é que foi esse chamado de Deus na sua vida para começar esse processo de formação aí para ser um futuro sacerdote da nossa igreja. Agradeço pela oportunidade dessa partilha, né? Começo já explicando o motivo de estar aqui nessa noite, né? Eu estou de férias e fui enviado para a paróquia de Posto da Mata, 2 semanas em missão, cujo acampamento, Circuito Jovem, está sendo o encerramento da minha pastoral. Então eu agradeço desde já esta graça de poder estar encerrando essa minha pastoral. Dia 30 estarei retornando ao meu seminário, em São Paulo. Eu acho que muitas pessoas, principalmente de Itamaraju, já me conhecem. Sou de família ativa na igreja, né? Desde criança os meus pais nos educaram na fé católica, para a glória de Deus. E eu cresci desde já numa família católica, né? Minha mãe nos batizava, nos direcionava a catequese, mas só por direção. Em casa só minha mãe frequentava a igreja e o meu pai raramente as ocasiões. Então, data como batismo foi a única data especial que meu pai esteve, né? Primeira Eucaristia, Crisma, meu pai não esteve presente, só minha mãe, né? Então eu fui criado assim. Mas quando eu fiz a minha primeira Eucaristia, eu ingressei no Ministério de Coroinhas e durante 7 anos eu servi naquele ministério. É incrível porque quando se fala que a pessoa começa a ser coroinha logo após que faz a primeira Eucaristia, o pensamento que se tem é que a sua vida foi totalmente constituída na igreja. E não foi assim, né? Eu servi 7 anos ali naquele ministério, mas que também eu tinha minha vida fora da igreja, né? Fui crescendo, fui tendo outras experiências com os meus amigos de escola, nas bandas marciais que existem nas cidades. Então eu fui crescendo naquela perspectiva, né, de tocar em alguma banda, de ter os meus amigos, mas também de servir na igreja. Servia na igreja porque eu gostava. Então eu quis ser coroinha, porque quando eu fazia a primeira Eucaristia, eu sempre tinha a pessoa do sacerdote como o patamar mais alto possível, né? Não considerava a profissão.
Mas quando eu entrei para ser coroinha, minha mãe logo me disse: você vai ser padre, né? E o primeiro obstáculo que eu encontrei foi que meu pai não queria que eu fosse coroinha, pois na época a televisão estava dando muito bope, alguns casos de pedofilias, né? Então o meu pai logo se espantou: não, você não vai ser coroinha. Minha mãe brigou: você não vai na igreja, deixa o menino ser coroinha, né? A minha mãe é a minha defensora, né? E eu ingressei no Ministério de Coroinhas, tinha minha vida ali na igreja, e durante o tempo de escola tive as minhas experiências de namoro, né? Onde eu pude também tentar buscar não, sendo sincero, né? Onde eu pude experimentar sobre o que é ficar, né? Fica com um aqui, fica com o outro ali. E nunca com um compromisso sério. Mas eu nunca me encontrava. Eu ficava e eu acabava ficando para trás porque eu nunca me encontrava. Então, eu que ficava para trás. Chegou um tempo de tanto ficar, que eu fui percebendo que não dava mais certo. Foi quando eu fui apresentado ao Ministério Jovem. Mas só que o Emanuel era um menino muito atentado. Então, peraí, nós vamos saber daqui a pouquinho como que é esse negócio de um menino atentado, hein? Ai, vamos ver. Olha, a noite é longa, hoje tem muita história pra gente escutar aqui hoje. Vamos começar aqui com o nosso irmãozinho Osnei. Vamos lá, galera, ó. Osnei, eu queria que você partilhasse um pouquinho como é que era o Osnei criança. Aí minha mãe foi lá e falou: bem, coloca o nome dele de Bastante Ney junto. Daí meu pai falou: mas como? Coloca o nome dele de Osnei. Daí colocou o nome dele de Osnei. E aí, nesse colocar o nome de Bastante Ney junto, ele me deu o sobrenome Osnei Ribeiro. Até então, quando eu morava com a minha mãe no prostíbulo, eu era uma pessoa indigente, porque eu não era registrado. Eu nunca tinha visto falar de Deus na minha vida. Com 2 anos e 8 meses, eu nunca vi falar de Deus na minha vida, porque nós vivíamos uma vida desregrada na sexualidade. Queira ou não queira, eu vivia junto com a minha mãe. E quando eu sou adotado por essa família então ela me pega e me leva para a igreja. Fazendo o quê? Na primeira coisa que a Igreja Católica Apostólica Romana pede: eu sou batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu recebo a marca de Deus em mim. Eu recebo a marca do cristão em mim. E aí então, meu pai, como um bom católico, ele me consagra a bem-aventurada Virgem Maria. Eu sou escravo de Nossa Senhora, que minha pulseira arrebentou. Eu sou escravo de Nossa Senhora das Graças. Amados, o que acontece? Eles me consagram a Nossa Senhora das Graças. Depois de me consagrar, com o tempo ele me ensina também que eu deveria fazer a minha catequese. Com o passar do tempo, meu pai ensina também que eu deveria fazer o meu crisma. Eu confirmo o meu batismo. E aos 15 anos de idade, uma pessoa que se dizia amigo minha, o Tuco, o apelido dele é Tuco, Cristiano. Eu digo amigo entre aspas. E lá em Baiti, eu tinha um apelido de Barbeirinho. Sabe por quê? Porque o meu pai, que me adotou, ele era barbeiro. Então, filho de barbeiro, barbeirinho é. Meu pai tinha o salão de cortar cabelo dele e eu trabalhava de engraxate no salão dele. Irmão, eu vou te interromper por um instante. Intervalo. Vamos, grava aí. Parou no barbeirinho. Essa história é fantástica. Então é o seguinte, guarda aí. Daqui a pouquinho nós vamos voltar, certo? E é o seguinte, nós vamos dar uma rodada com a galera aqui, com Fala Jovem. Mas nós não vamos perguntar agora não. Primeiro nós vamos ouvir testemunho dos nossos irmãos. Nós vamos dar uma rodada aqui com os Fala Jovem ali. Aí eu peço pro Ministério de Música que possa botar um roda a vinheta pros Fala Jovem ali. Fala Jovem! E aí, Jesus?
o Fala Jovem, né? E aí, gente, como é que tá seus corações? Como é que tá a vida de vocês? Fiquei sabendo que aqui é a melhor galera do extremo sul da Bahia, é verdade? Cadê as ovelhas? As ovelhas também louvam, né? É isso aí, estamos ao vivo aqui, né? Com mais um Fala Jovem, né, Dudu? Fala Jovem. Isso aí, quem quer falar aí, gente? Quem é que tem algo a falar? Tefão lá. Tefão? Como é que tá seu coração? Mas e o que você está achando do evento, desse circuito jovem? É o quinto, né, Edson? É o quinto É o circuito quinto jovem. circuito jovem, só bênção, galera massa, entendeu? O que você está achando? É bom. Mas aí hoje, ontem foi excepcional, muitas bênçãos, e hoje eu sei que você... Ele frio, você tremeu, como é que foi? Meu capô tava dando certo. É isso aí. Mas você tem mais alguma coisa a falar assim? De algo, de algum testemunho que tocou em você? Você foi do seu interior? Não quer revelar não? A gente não quer revelar não, viu? Mas, Dudu, acha alguém que queira revelar alguma coisa? Cara, achei um cara aqui que falaram que é parecido comigo aqui, ó. Diz que é meu irmão. Encontrei aqui. Irmão de nada. Você é de onde, irmão? Sou de Tamaraju. Nome? Igor. Você sentia a presença do Cristo em você, até nos atos de você praticar as coisas mundanas, roubar, matar, vender, fazer as coisas erradas até mesmo dentro da prisão. Que nem quando você já deu testemunho falando que você sentia e via o filme da sua vida passando. E como foi assim para você ter uma reviravolta e se encontrar diante do próprio Cristo? Nós vamos responder daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho nós vamos responder. Segura a pergunta aí. Bem, vamos cantar uma musiquinha? Uma musiquinha? Vamos lá. Com vocês, Hernando da Fruta da Aliança. Chuva de graça, chuva de graça, chuva de graça.